Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta feita nós estaremos substituindo a irmã Juliane Prado, que fez a pré-aula desta semana. Por isso nós estamos aqui hoje, quinta-feira, fazendo a leitura diária no lugar da nossa irmã. Desde já eu digo para os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de estarem assistindo à pré-aula, que os irmãos tirem um tempo nesse dia que se inicia para os irmãos estarem assistindo à pré-aula. Foi uma pré-aula extremamente abençoada, autoexplicativa, onde nós podemos aprender muito da palavra do Senhor. E também para estarem honrando, meus irmãos? Para estar honrando os irmãos a quem Deus tem chamado para estarem nos fazendo esta pré-aula semana após semana. Por quê? Porque Deus tem levantado homens e mulheres com compromisso para estarem fazendo esta obra. E é gratificante nós vermos Deus levantar homens e mulheres para estar fazendo a obra dele na terra, meus irmãos? Nós estamos na lição de número 12, a penúltima lição deste ano de 2024, um ano extremamente abençoado. Eu comentava na última escola bíblica que nós tivemos aqui em nossa congregação em Uzimangues, que nós, para a honra e glória do Senhor, nós não ficamos nenhuma lição sem lecionar este ano. Todas as revistas, todas as lições, nós demos ela para a honra e glória do nome do Senhor. Por quê? Porque é muito importante, meus irmãos, a escola bíblica é muito importante para as nossas vidas espirituais. E Deus tem nos dado o privilégio de termos os nossos próprios comentaristas, de termos os irmãos que nós conhecemos a vida, sabemos que são homens de Deus, que vivem verdadeiramente aquilo que prega. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Aldair Gonçalves Dias, e também os seus vices, Deus abençoe também os comentaristas das nossas revistas, pastor Jean Figueiredo, professor Lorival de Oliveira, e o pastor Gilvan Claro, homens que Deus tem levantado para estar nos dando estes maná celestial. Que revista maravilhosa, que trimestre maravilhoso, meus irmãos, é esse que nós estamos finalizando neste ano de 2024. E nós já iniciaremos em janeiro uma nova lição, novas lições, que com certeza será de muito proveito para o nosso elevo espiritual, Então nós vamos estar nesta hora, adentrando aqui a nossa revista. Eu gostaria também de estar agradecendo a Deus pela vida de todos os professores da Escola Bíblica Dominical, a qual Deus tem levantado em todas as nossas congregações, homens e mulheres de Deus que têm dedicado a vida nesta obra, nesta tão honrosa obra que é a Escola Bíblica Dominical. Nós sabemos que nós aprendemos muitas das nossas bases espirituais está sendo e serão aprendidas em nossas escolas bíblicas, porque Deus tem dado este privilégio para nós. A lição é a de número 12, Vitória de Cristo sobre os inimigos de Israel e o milênio. Nós vemos aqui, meus irmãos, a leitura de quinta-feira, leitura diária de quinta-feira, no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Olhava eu nas minhas visões da noite, e eis que nas nuvens do céu vinha um parecido com o Filho do Homem, e se dirigiu até o ancião de dias, e os trouxeram diante dele. Nós vimos aqui, Daniel escreve, ele vai falar aqui sobre um semelhante ao Filho do Homem, parecido, semelhante,
Quem é este Filho do Homem? Nós sabemos, meus irmãos, pela Bíblia Sagrada, que este Filho do Homem é Jesus Cristo de Nazaré. Nós sabemos, aqui nós temos a tipificação da Trindade Santa. Aqui o Filho do Homem, simbolizando Jesus, que é Jesus Cristo, nosso meigo nazareno, o ancião de dias, que é o Deus Pai, e toda essa escritura que é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, logo, nós concluímos que é digna, é fiel e digna de toda aceitação. Eu estava esta semana, eu comentei no culto de terça-feira passada, onde o nosso pastor presidente estava lecionando, e ele falando sobre a Bíblia Sagrada, e eu dizendo, esta palavra ela é fiel e digna de toda a aceitação. Que maravilha, meus irmãos, este canal da nossa igreja. Que maravilha tem sido para as nossas vidas espirituais. Aqui em nossa congregação, quando os irmãos colocam ali 6h30, 7 horas, quando os irmãos colocam a leitura diária, eu já pego aquela leitura diária, já vou lá, já compartilho com o meu joia, já comento e já encaminho, compartilho no grupo da igreja. Porque eu não quero ser abençoado só, meus irmãos, eu quero abençoar a congregação a qual Deus me colocou como pastor. Na pré-aula hoje foi do mesmo jeito, quando lançou lá a pré-aula, eu já peguei a pré-aula e coloquei lá no grupo e os irmãos se alegram. Os irmãos gostam, falou, pastor, que palavra abençoada, que a irmã fala com fácil compreensão. Isso é importante, meus irmãos, nós devemos valorizar o trabalho dos nossos irmãos. Tem os nossos irmãos que postam, o quão trabalhoso é. Eu, por exemplo, eu não tenho essa facilidade de mexer com a internet, mas tem os nossos irmãos que fica tudo bonitinho, faz a capa, faz aquela chamada ali, e é uma coisa maravilhosa para as nossas vidas. Os irmãos, repito, os irmãos que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal da igreja, os irmãos estejam vendo os vídeos. Irmão, isso é bom demais para o nosso nível espiritual. Eu estava olhando hoje no grupo dos pastores, os pastores colocou ontem o culto na sede, colocou hoje o culto em Luiz Eduardo, e isso é importante para nós. Por quê? Porque nós estaremos aprendendo sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, conforme o versículo 13 aqui fala e aborda estes três seres que são três em um, que é a Trindade Santa, né, meus irmãos? Então vamos lá. E o versículo 14 diz assim: E foi-lhe dado o domínio e a glória. A quem foi dado este domínio e a glória? A Jesus de Nazaré. A ele pertence o poder e a glória. Nós sabemos, meus irmãos, que o inimigo, a Bíblia diz que o Deus deste século, ele cegou o homem para que o homem cometa as atrocidades, cometa os pecados e para que o homem perca a salvação. Mas aqui a Bíblia está dizendo que foi-lhe dado o domínio e a glória. Nós sabemos, meus irmãos, que nada vai impedir com que o nosso Deus continue, porque ele já tem esse domínio. Ele já tem todo o poder, ele já tem toda a glória. E nós sabemos que nada vai impedir isso. Não tem levante do inimigo, não existe essa questão. Às vezes, na nossa humanidade, na nossa visão, a gente fica imaginando, está havendo uma batalha, e a gente olha assim, parece que Deus está perdendo, porque tem mais pessoas que não querem saber de... Não, meus irmãos, Deus deu o livre-arbítrio para o homem, para ele escolher entre o bem e o mal. E o homem, com suas próprias concupiscências, com sua própria vontade, ele está caminhando de passos largos para o abismo. Mas nós vimos aqui, o versículo continua dizendo: E o reino, todos os povos, nações e língua o serviram. Nós vimos aqui, meus irmãos, que falando, deu domínio a ele, deu toda a glória, toda a autoridade, e ele vai dominar todas as nações, todos os povos e todas as línguas. Aleluia! E aqui continua dizendo: o serviram. O seu domínio é um domínio eterno, ou seja, não vai ter fim. O domínio de Deus não terá fim. Então, que nós fiquemos com essa palavra. O domínio pertence a Ele. Tudo pertence ao nosso Deus.
E o reino eterno, está falando, a palavra já diz eterno, ou seja, não vai ter fim. Ali não haverá mais dor, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais tristeza. Portanto, continuemos firmes na presença do Senhor, porque Jesus está voltando para buscar a igreja e nós muito em breve entraremos nas mansões celestiais e nós o veremos e seremos como ele é. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz do Senhor e até semana que vem, se assim o nosso bom Deus nos permitir.